Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Guerreira. Eu sou a Priscila e você está na esteira com a Guerreira. Bom, gente, hoje eu vim aqui fazer minha esteira. Eu tô cansada. Hoje foi um dia pesado, muito pesado. Todos os dias são assim, né? Pesados. Bom, gente, eu tô contando aqui um pouquinho. Eu revezo, né? Conto um pouquinho da minha vida, da minha profissão, nas artes marciais, e as coisas se cruzam e se embolam. É muito interessante que as situações, elas vão se repetir, né? Então, assim, o que eu vivi nas artes marciais, né? Nos dojos, né? Naquele ambiente fechado e particular, eu vivo no jornalismo, né? Não deixa de ser, porque a sociedade ela é uma só, é uma coisa só. Então você vai viver cenas iguais, só muda os personagens e os atores e o cenário. Então é muita coisa que eu vi em dojos de Aikido, de artes marciais e que me irritaram bastante. Eu vivo no jornalismo, talvez por isso eu fique tão cansada e tão irritada. Porque você acaba vivendo situações, e muitas vezes situações que te incomodam, é como se fosse uma aprovação. Então, bom, é como se o destino falasse assim, ó, bom, já que você não gosta, você vai viver essa situação várias vezes, em várias situações da sua vida. Então, é impressionante. Existem cenas no jornalismo que eu vivo, que é exatamente o que eu vivi nos dojos de artes marciais. Impressionante, né? Os homens machistas, eles estão no jornalismo. E como estão? Você tem que lidar com esses caras, como seus editores, chefes de redação, às vezes entrevistado. É difícil. Se eu contar, eu teria que escrever um livro, né? Os bastidores do jornalismo. A vida de uma jornalista independente, porque eu, graças a Deus, sempre fui uma jornalista independente, mas sempre paguei o preço por isso, tá? Eu sou independente. Eu não fico fixa em lugar nenhum. Eu não faço serviço em lugar nenhum fixo. Eu vendo pautas e matérias, é isso, ó. Eu não tenho rabo preso. Nenhum site, nenhum portal, nenhuma revista, eu não tenho, né? A única fidelidade que eu tenho é comigo e com o jornalismo que eu carrego comigo. Por isso que eu acho que o jornalista, ele tem que ser independente, ele não pode estar conchavado em um site, um portal, né? E uma editora, porque ele já está comprometido, o trabalho dele já está comprometido, ele é escravo daquele lugar, né? Então o portal, e você sabe, né? Sites, portais, editoras grandes, são empresas. Obviamente elas querem vender. Então você vê, por isso que eu tenho uma certa dificuldade de vender pautas. Porque eles querem pautas sensacionalistas. Aquelas pautas que não acrescentam nada a ninguém. Pelo contrário, deixa as pessoas mais burras, né? Então, foi muito engraçado hoje. Porque tem editora, tem uma editora que eu mando pauta. Ela é de um editorial de entretenimento. Então vocês já imaginam, né? Mas não é aquele entretenimento, cultura, não é cultura, tá? Ela é do editorial de televisão, séries, tá assim. Vocês podem imaginar, né? E eles não fazem nada assim com qualidade, tá? Eles poderiam fazer uma coisa legal, mas eles fazem uma coisa sensacionalista. Então assim, todas as pautas que eu mando, ela rejeita. Eu acho que eu devia chamar ela de a editora Rejeitadex. Eu nunca ouvi ela falar assim. Ela nem sabe o que ela está procurando, mas assim, ela sabe que é uma coisa sensacionalista, né? Então hoje foi muito engraçado, né? Porque aconteceu esse negócio aí, com esse MC aí, né? Que não obedeceu à pandemia, estava fazendo show, e aconteceu o que aconteceu, né? Com eles. E eu sugeri uma pauta, falei, bom, agora eu vou te mandar, escrevi assim, eu vou te mandar agora uma pauta sensacionalista, do jeito que você gosta. Eu acho que agora você vai gostar.
Eu acho que ela não gostou muito porque ela nem respondeu. Mas ela é assim, ela não responde, ela é sem educação mesmo. Né? É uma pessoa assim, olha, eu vou te falar, não é fácil, gente. Porque assim, eu tô no jornalismo há 23 anos, vocês imaginam o tanto de editor que eu já encontrei, porque eu sempre vendi pautas. Eu nunca tive, assim, né, o rabo preso. Então, eu conheço muita gente na área de jornalismo. E assim, vai passando o tempo, você vai ficando sem paciência, né, de lidar com essas pessoas, assim, novas e amadoras. É meio difícil, tá? Realmente meio difícil. Mas eu preciso vender, e eu gosto de publicar. Eu gosto de escrever para sites, tá? Eu gosto. O problema é assim, o que você tem que aguentar. Então assim, e ela, tudo é não. Então eu falei, olha, hoje eu vou te mandar 3 pautas sensacionalistas e populares. Aí eu mandei, né? Tipo assim, os MCs funkeiros que já deram petit, as celebridades que já fizeram escândalo, os traíras, os MCs traidores, assim, coisa assim, né? Parece que ela não gostou. Mas ia fazer sucesso no editorial deles. Porque o editorial deles é bem assim, né? É aquela coisa da fofoca, né? É a fofoca. Eles não põem. Então, dá pra você fazer. Veja bem, é por isso que eu falo que depende da formação do editor. É claro que tem o site quer vender. Então o site vai forçar o editor a fazer um trabalho popularesco para vender, tá? Então, claro, o jornalista não é livre, o editor não é livre, ele tem que fazer. Tanto é que outro dia uma editora falou para mim, olha Priscila, já me puxaram, tá? Porque não querem tal pautas, entendeu? Então, assim, eles são pressionados. Os editores são pressionados pela empresa, tá? Então, assim, a empresa quer vender. Ela não quer informar pessoas. Ela não está preocupada. Ela não quer que as pessoas sejam inteligentes, né? Eles querem vender. Então, existe um empobrecimento, né? No material que você vê em sites, em revistas. De quando eu comecei, com certeza, se você pegar as revistas, os sites, sei lá, em 2000, por exemplo, você vê a diferença. A diferença em termos de conteúdo, de nível de conteúdo, é gritante, você vê. Houve um empobrecimento, né, do conteúdo. O conteúdo de sites e de revistas, ele é empobrecido. São matérias populares, repetitivas, né? Eles ficam repetindo a mesma coisa, eles não fazem nada novo. Então, quando você vê uma editora que nem, né? Eu estava colaborando num lugar aí que acho que não vai dar mais certo, porque eu descobri que o Casal Maravilha é o casal de editores que eu tive problema lá numa outra revista. Na época era Mundo Estranho. Isso. Os dois amiguinhos juntinhos. Estão nesse editorial, bem no editorial que eu estava escrevendo e que eu gosto. Ou seja, estou órfã de editoriais. Porque nesse editorial que eu já descobri que tem esses dois aí, que pegam pauta, e o outro... Olha, gente, eu vou te falar, que eu dou de risada. Assim, eu dou muita risada no jornalismo, mas eu também passo muita vergonha de ver colegas da minha profissão que não sabem fazer uma matéria direito e é editor. É uma coisa impressionante, não é pra falar mal, não tô citando nomes, mas realmente... E ele é arrogante, tá, esse cara? Foi aquele mané que eu tive problema naquela revista. Ele gosta de se fazer de historiador. Ele não é historiador, ele é jornalista, mas ele adora. E ele gosta de sensacionalismo. Ele quer inventar fatos históricos. Então, vou contar a matéria dele. Ele escreveu uma matéria. Ele escreve de tudo, né? A parte... Tudo, assim... Ele já escreveu sobre a batata frita na história. Ele já escreveu sobre a polenta sendo trocada por homens, assim, coisa assim. Agora, a última dele foi escrever em uma época que mulheres eram trocadas por cervejas. Agora vocês vejam bem, ele é jornalista, ele não é historiador. Começa daí, né? E você vai lendo o texto dele, ele dá pouquíssimas referências bibliográficas. Então você não sabe de onde ele tirou as informações. E se ele tirou,
Ele usa pouquíssimas referências. Então, é um texto pobre. Pobre e sem credibilidade, porque é ele escrevendo. É praticamente um monólogo, ele escrevendo como se fosse um historiador. Ele não é. E você percebe que ele não é. Ele não tem nem conhecimento, né, de como faz um texto de história. Ele não tem conhecimento de fontes, tá? Mas não tem mesmo. Eu tive problema com ele lá. Ele queria que eu inventasse fatos históricos. E ele faz um texto morto. O que é um texto morto? É um texto que ele não põe nenhum entrevistado. Ele não põe especialista, nenhum historiador, nenhum especialista para falar do assunto. Não tem personagens na matéria dele. Então é assim, é um texto monólogo, autoritário, sem fontes. Ele não indica de onde ele tirou aquelas informações de que mulheres eram trocadas por cervejas. Tudo bem. É até possível que isso tenha acontecido, só que ele precisa mostrar e ele precisa indicar da onde ele tirou essas informações. Mas ele é muito arrogante. Ele acha que ele é historiador. Então assim, eu já não quero. Como eu descobri que ele é o editor aí, eu não vou querer mais fazer matéria no editorial dele. Entendeu? Não dá, não tem condições. Eu não sei como é que pode, né? Uma pessoa assim sair escrevendo coisas. É muita irresponsabilidade. Porque as pessoas que não entendem de história, não têm bagagem, elas vão acreditar no que ele está escrevendo. Só que ele não dá fontes. Para você escrever um texto de história, você tem que indicar as fontes. Você tem que entrevistar especialistas, historiadores no assunto. E é só ele falando. Então, assim, é um texto assim, mirabolante. Entendeu? Mirabolante. Tem uma parte no texto, pra vocês verem, como ele não tem autocrítica, ele não tem crítica, ele não tem análise no que ele escreve. Ele não tem a menor leitura histórica das coisas. Em um determinado momento, fui lendo, eu não aguentei ler tudo, tá? É muito pra minha cabeça. É muito idiotice junta, tá? Eu realmente não dá pra perder meu tempo lendo uma coisa que não tem fontes, não tem indicações bibliográficas, né? É um jornalista megalomaníaco, arrogante, se achando o historiador. E ele não tem base, né? Ele é editor, então é por isso vocês veem. Como é que tá o jornalismo? Num site grande. Esse que é o problema. Muitas vezes eu tenho dificuldade de encontrar sites bons, sites e revistas boas para mandar minhas pautas. Eu não encontro. Aqui no Brasil não tem. Não tem. Fora também duvido que tenha. Acho que tem alguns melhorzinhos, mas aqui não tem. Não tem, tá? Não tem sites bons. Não tem. Tem alguns que são razoáveis, algumas editorias que são razoáveis, mas infelizmente. E ele vai escrevendo sobre mulheres que eram trocadas por cervejas. E tem um certo momento que ele fala o seguinte, que as mulheres até achavam natural isso e até achavam bom. Bom, primeiro, ele não tem a menor análise crítica, porque se ele tivesse uma leitura crítica, ele entenderia que a história sempre foi escrita por homens brancos e de elite. Portanto, provavelmente, da onde ele tirou essas informações, quem escreveu foi um homem. Provavelmente ele pegou essas informações de alguma crônica. Uma coisinha que escreveram, tá? E foi um homem que relatou isso, provavelmente. Então é óbvio que um homem branco, né? Numa sociedade muito antiga brasileira, que o Brasil sempre foi machista, imagina antigamente como é que era, né? Estruturalmente machista, as mulheres, obviamente, provavelmente não gostavam, tá? Mas elas não tinham saída. É simples assim. Então ele não pode dizer que as mulheres gostassem e achassem legal e normal. Então assim, e outra, ele está colocando coisas na boca das mulheres da época, coisa que não pode fazer, o jornalista não pode fazer isso, né? O jornalista ele não pode se colocar, ele se coloca no texto o tempo todo. Ele se coloca no texto como se ele fosse o historiador, como se ele fosse o cronista, e ele não é. Né? Ele está lendo de uma fonte direta,
nem de uma fonte direta. A gente não sabe se é uma crônica, se o cara tá vendo isso e relatou, se o cara imaginou isso, se ele tá inventando, não sabe? Então, para vocês verem como é que é difícil lidar no jornalismo com alguns jornalistas. Eles não têm formação, eles têm bagagem. Agora, um cara desse não dá para ele escrever de história, né? Ele não tem. Ele não tem o mínimo. É um texto morto. E ele fez assim. Você entra lá. Eu acho assim. Eu fiquei perdendo meu tempo sugerindo pautas de nível para eles, mas assim, pauta boa para eles é o seguinte, assim, ó. Né? A época que as pamonhas eram trocadas por amantes. É coisa assim, né? É coisa assim. Foi interessante. É interessante que nem eles sabem, a editoria é totalmente perdida, porque ela é editada por duas pessoas que não são engajadas, né? Com o tema gastronomia, casa, decoração. Eles não vêm, eles não têm essa bagagem. Eles vêm de uma outra área, eles escreviam em outro tipo de revista. Então, é uma revista perdida, completamente perdida. Ela perdeu o gancho. E eles estão experimentando coisa aqui e ali. Eles vão perder leitores, tá? Aquele texto dele não é indicado para esse tipo de editoria. Não naquele formato. Ultra machista, o cara. Aí eu fui ver, né? Eles são é um casalzinho, né? É aquele outro. Os dois vieram da mesma revista, provavelmente um trouxe outro, né? Então é o casal 20, que pega a pauta das pessoas. Pessoal, tranqueiros dois são tranqueiros. Provavelmente ele falou que eu não trabalho na revista porque ele não gosta de mim, já que eu discuti com ele e falei que ele estava inventando fatos históricos para botar sensacionalismo na matéria. Obviamente ele não gostou de escutar isso, mas é muito amador, né? Ele não tem bagagem. Então, e você tem que discutir com esse tipo de editor, totalmente despreparado. E que tá ali, porque alguém que trouxe, e assim, é muito engraçado. É muito difícil, gente. Quando você vê demais, é muito difícil. Na área do jornalismo, você passa muito nervoso quando você vê demais, tá? Porque as pessoas são coniventes com isso. Eles têm um grupinho, né? Que alimentam, né? Essa arrogância deles, essa falta de profissionalismo deles. Imagina um jornalista se achando o historiador. Ele não sabe nem escrever um texto de história. Ele não cita fontes. Machista, um cara machista, um cara despreparado. Eu sei porque eu vim de pauta pra ele, né? E deu briga. E o amiguinho dele pegou minha pauta dos monstros. É assim, né? Eles estão juntos. Meu Deus. É difícil. Mas pelo menos os dois saíram do armário, tá? Pelo menos não é um problema de não sair do armário. Não, no caso deles não. Porque tá bem. Eles saíram bem do armário, os dois. Principalmente aquele que pegou lá a minha pauta do monstro. Ele tá bem fora do armário. Aí viu umas fotos dele, ele tá assim, abraçando o gato. O gato é bonitinho, ele é horrível. Horrível. Grosso, sem educação. Tem raiva, né? O problema é o seguinte, esses caras, eles têm raiva de mulher, né? Tem. Eu não tô sendo preconceituosa, gente. Tô falando que... né? Ele queria ser mulher, mas não deu. Não foi possível. Então, é isso, gente. A gente vai passar. Agora eu tenho que abrir outras portas. Por quê? Eu estou com um monte de pautas e eu não tenho pra onde mandar. Eu não tenho sites bons pra mandar meu material. Não tenho. São muito evoluídas, tá? Eu tenho que baixar muito no nível para aprovar pauta nesses sites. Muito, tá? Tem que simplificar muito. E às vezes é difícil simplificar. É difícil. Difícil, gente. Difícil mesmo, tá? Aí outro dia uma moça, esses dias aí, abriu uma vaga de editora nesse site. Eu tô nesse site há muito tempo já, tá? Como prestadora de serviço. Pra ser sincera, vou ser muito sincera pra vocês. Eu já tentei vagas lá, eles nunca me chamam, tá? O meu currículo é muito bom. Eu não tenho dúvidas disso. Eles não me chamam por outras coisas, tá?
Mas se eu passar em alguma seletiva desse site, aí sim, eu posso dizer para vocês que não tem QI, tá? Aí eu posso dizer. Enquanto eu não passar, tem QI. Sim. Aí ela coloca assim, né, no anúncio, procurando editor. Eles estão sempre procurando editor, ninguém para lá. Sim, sabe? Troca-troca de gente. Deve ser um lugar difícil para trabalhar, tá? É legal para prestar serviço, mas para trabalhar lá eu não acho que é legal. Tá. Então, ela falou assim, ó, se joguem. Aí eu coloquei lá, QI. Gente, por favor, né? Por favor, né? Não subestime a minha inteligência. Né? Você só entra nesse site se tiver alguém lá dentro que te ponha. Não é o currículo, não é a trajetória. Se fosse, eu já estaria lá dentro. Tá? Total segurança da minha formação. Eu tenho muitas publicações, entendeu? Então, desculpa. Não é trajetória. Até porque eu tô vendo esses editores desse jeito, né? Um escreve sobre troca de mulheres e cervejas não indica fonte, né? Ele escreve assim como se ele fosse historiador, ele não é. Então, é ridículo. Como é que pode um negócio desse, um editor desse? Aí os textos dele são ridículos. Nossa. Ele é ridículo. Nossa Senhora. A cabeça dele é um ovo. Então você tem que lidar. O cara é bem machista. Bem machistoide. Um jornalista não pode ser assim. Um jornalista, ele só pega a informação, entrevista as pessoas e passa. Ele não pode se colocar do jeito que ele faz. Ele está induzindo o leitor. Ele está induzindo o leitor a achar que a mulher gostava de ser trocada por cerveja, né? É coisa que ele não sabe, ele não tem informações sobre isso. Aliás, ele nem tem bagagem, ele nem tem, né, um respaldo histórico pro texto dele. Ele não tem. Ele está fazendo isso para falar, nossa, eu fiz um texto inédito. É claro, porque não tem comprovação histórica, por isso que a gente nunca leu sobre isso, né? Eu também nunca me interessei em pesquisar sobre isso, né? Mas ele não pode. Ele já está fazendo uma coisa que não é do jornalismo, mas ele não é, né? Ele não sabe se comportar como jornalista, essa que é a verdade. Então é isso, gente. Então é difícil, né? Quando você já tem uma bagagem na tua profissão, você tem o tempo, né? Você tem outras formações. É difícil você lidar com esse tipo de gente. E ele está no cargo de chefia. Ele está acima de você. Então, é difícil você lidar com uma pessoa assim. Porque é uma pessoa que não tem bagagem, não tem formação. Ele está num lugar que não era para ele estar. Tem muitas outras pessoas qualificadas que deveriam estar lá. Ele não tem capacidade para estar nesse lugar. Ele não tem capacidade para ser editor. O editorial está totalmente perdido, o deles. Porque eles estão experimentando. Né? Um editorial igual ao deles é fácil fazer. Muito fácil. Só que eles não têm bagagem. Aí eu achei engraçada a editora. Eu perguntei pra ela assim, que tipo de pauta vocês estão procurando? Sabe o que ela respondeu pra mim? Pautas interessantes e inéditas. Gente, isso aí pode ser qualquer uma. Inédita é difícil ela achar. Difícil. Aliás, eles não fazem nada inédito lá, né? A não ser que eles inventem essas coisas, né? Coisas sem bagagem, sem um apoio histórico. Aí fica fácil, né? Você pegar foto inédito. Né? Não, assim, é umas coisas assim. Bom, é isso, gente. Eu vou procurar, ver se eu procuro um lugar melhorzinho, porque realmente eu gosto muito dessa área, né? De gastronomia, de decoração de casa, eu gosto dessa área, tá? E, infelizmente, se eu soubesse que tinham esses editores, eu nem teria mandado pauta, porque eu corro o risco deles pegarem, inclusive, né? Não dá, né? Não tem condições. É isso, gente. Bom, até a próxima, gente. Até a próxima. E boa noite.